Vou procurar ser bem breve para não abusar da paciência de vocês. Houveram várias perguntas sobre a USP que eu não tenho os elementos e nem tenho moral, digamos, para ficar pregando receita. Os companheiros que estudam lá e estão envolvidos nessas mobilizações é que devem discutir, refletir e tomar suas decisões. Então vou dar opinião como qualquer cidadão que está assistindo na televisão. E às vezes as informações às vezes não são coadjuventes com a realidade. Primeiro, nenhuma universidade do mundo deve ter polícia. Universidade é para, como se dizia antigamente, a catedral do saber. É um espaço para debater ideias, por mais que elas sejam diferentes ou às vezes antagônicas, mesmo com a reitoria, nunca se resolvem com a presença policial. Se lá na USP tem problema de roubo e de consumo de droga, ou tráfico de droga, isso acontece em toda a sociedade brasileira. Então não é nenhum mérito do campus da USP que tem que ter tratamento. Tá? Então a polícia, nenhuma parte do mundo deve frequentar ambientes universitários. Bem, me estranha que vi pelas manifestações que alguns estudantes reivindicavam o direito de fumar maconha. Isso não é apenas uma questão de liberdade. As drogas, assim como a maconha, a cachaça, o cigarro, a Coca-Cola e a cocaína, matam. É um problema de saúde pública. Lamento que os jovens ainda estão alienados por alguns minutos de achar que vão encontrar algum prazer na maconha. Não? Assim como agora deram uma demonstração mais patética de alienação de proibir bandeiras de partidos. Aí é o cúmulo. É o sintoma mais grave do descenso que nós estamos vivendo, né? Porque a juventude em todos os países do mundo é ela que capta os sinais primeiros das mudanças. É ela que se mobiliza por primeiro. Não? Então é triste quando a gente vê esse tipo de comportamento. Na fala da companheira aí, que não sei se ela estava pedindo conselho ou receita, que não é o caso, mas eu acho que se aplica para as lutas estudantis aos mesmos princípios da correlação de forças de qualquer organização social. Que é isso que eu acho que pode contribuir de alguma forma. Nós no MST também temos esse tipo de dificuldades. Quando alguns companheiros, só porque acham que tem o direito à terra, ou porque está na lei o direito à reforma agrária, de que basta a vontade e aí as coisas vão acontecer. Na sociedade capitalista, a correlação de forças é determinada pela capacidade das forças estarem organizadas. A classe dominante, a burguesia, exerce a sua força com o dinheiro. O Estado burguês exerce a sua força com a polícia, como acabou de fazer na USP, como fez na CUTRAD. E a classe trabalhadora, como é que expressa a sua força? Pelo número de gente. Então, o que vai determinar o nível de mobilização ou a tática de luta não é o brilhantismo de um líder ou a verborreia do seu discurso. É o número de pessoas que o seguirem. É o número de pessoas organizadas. E isso nós usamos sistematicamente no MST como educação de massa, senão vai dar errado. Então, nós usamos com frequência um exemplo que todo mundo entende.
Se você vai, só o líder do assentamento, reclamar com o prefeito que a escola, que a professora, que não tem professora na escola, a secretária, ao receber a comissão lá de 2, vai dizer: o prefeito está viajando para Brasília, vai poder receber vocês só daqui a um mês. Que é assim que acontece mesmo. Se você for em 50 lá na prefeitura, descer do ônibus e entrar todo mundo 50, a secretária diz: espera aí um pouquinho, que ele está numa outra audiência, mas em meia hora atende vocês. E se vocês forem em 1000, todo o assentamento na frente da prefeitura reclamar pela mesma coisa da professora, antes de você chegar na prefeitura, o prefeito já vai chegar: meu povo! O que vocês estão precisando? Isso é correlação de forças. O que faz o prefeito mudar de comportamento? É a professora lá na escola? Não. É o grau de organização dos reclamantes. Então, e as formas de luta que você vai utilizar dependem de quantas pessoas você tem. Não? E é essa forma, inclusive, agora vou me exibir aqui um pouco, que o MST utilizou para diminuir o número de assassinatos entre nós. Porque havia uma prática do latifúndio que matava sistematicamente. E matava quem? Presidente de sindicato. O presidente ia lá na rádio, pau no latifundiário, o latifundiário armava uma emboscada, matava o cara e deu. 1.200 foram matados assim depois da nova república. De 1984 até agora, foram assassinados no campo 1.200. A maioria líderes e sindicalistas. O que o MST fez? Aqui tudo tem que ser de forma coletiva, com muita gente envolvida. Aí o fazendeiro sabe, não adianta matar um, eles estão em 50, eles estão em 1000. Então, nós até brincamos. No MST, o trânsito matou mais do que o latifúndio. Que aí a responsabilidade é nossa, né? Dirige mal, toma umas, né? Nós já perdemos muitos companheiros em acidente de trânsito. Tá? Mas isso que eu quero dizer é que a tarefa principal de todo mundo que quer resolver algum problema social e quer avançar na sociedade é organizar povo, organizar a base. Com gente organizada, você consegue as mudanças mais rápido e com mais força. Tá? E assim em todas as circunstâncias sociais, até em futebol. Se o time está perdendo e não tem ninguém na arquibancada, ele vai perder mesmo. Agora, se o time está perdendo e tem 40 mil lá, vamos que vamos, timão, sou curtir, o jogador se arrepia e arranca das tripas o coração e sai um gol, nem que seja aos 47 do segundo tempo, com chuva e tudo. Foi o que aconteceu domingo passado. Bem, então isso que se é alguma coisa que eu possa dizer para os companheiros da USP. Bem, sobre as políticas do governo PA e PNAE. Nós costumamos dizer que entre as políticas do governo Lula, as que mais vão ter repercussão estruturais entre os pobres do campo é basicamente Luz para Todos, porque isso é a civilização chegando. Vocês nem imaginam o que é, já vi muitas pessoas chorando. Mulheres, homens com 60, 70 anos. Lá, poder chegar em casa de noite e não ter que ir para a cama. Né? Então, acender a luz, você não imagina. Você consegue imaginar? Se você tivesse vivido 20 anos sem luz, agora tem a luz, é uma revolução. Segunda coisa, os programas da Conab são fundamentais. Que o Estado garanta a compra dos alimentos dos camponeses. Por quê? Porque os camponeses, como diz a expressão, é uma classe social camponesa. O que ele sabe fazer? Trabalhar na agricultura, portanto é um agricultor em família. Ele não é comerciante, ele não sabe vender. Cada vez que o camponês tem que vender o resultado do seu trabalho é uma desgraça. Ele é enganado, logrado, ele não sabe preparar o produto direito. É uma desgraça. Por quê? Porque a profissão dele não é essa. Ele é um agricultor que vive na forma camponesa.
Então, o fato da Conab agora organizar esses dois programas, isso é fundamental, porque o camponês fica tranquilo, eu posso produzir que a Conab vai comprar. Então dá uma segurança, garante o preço e garante o mercado. E a segunda coisa importante foi o PENAI, que também é uma revoluçãozinha, que é a lei que estabelece que a merenda escolar, no mínimo 30% tem que ser de agricultura familiar. Então isso cria um mercado institucional para os camponeses. E isso faz com que a comunidade da escola se vincule com os seus fornecedores na própria região. Os italianos aqui já estão começando com um movimento, quem falava em escassez aí, do tal do quilômetro zero, de fazer com que os alimentos não precisem mais viajar tanto. Você consegue imaginar a estupidez do capitalismo brasileiro? Que sai um caminhão da Sadia de Chapecó, vai até Belém, sobe numa balsa e vai abastecer um supermercado em Manaus com frango. Vocês acham que o amazonense não sabe criar galinha? Não sabe tirar leite? Nós mesmos temos uma cooperativa em Santa Catarina que já está na etapa do longa vida. Daí ela vende para o macro. Aí o macro vende para supermercado em Porto Velho. Esses tempos eu fui lá para Porto Velho, fui no supermercado, olha a nossa caixinha de leite aqui. Eu mesmo fiquei orgulhoso, depois me arrependi. Não faz sentido, né? Em São Miguel do Oeste, em Porto Velho, também tem a bandeirinha do Mestema, não vale a pena. Não vale a pena, ou seja, é estupidez. Cada comunidade tem que ter a sua soberania alimentar. Bom, então o PENAI, ao obrigar as prefeituras a comprar 30% da agricultura familiar, vai forçar que ela procure entre os agricultores do município. E os agricultores que têm os filhos estudando se motivam a se organizar para pressionar o prefeito, que antes comprava da Nestlé. A bolacha era da Nestlé que vinha aqui de São Paulo, mas para quê? Se a vizinha sai fazer meio bolacha, melhor. Por que não usa da vizinha? E é um emprego a mais, uma renda a mais. Então isso está dando uma revolução. Nesse mesmo caminho nós estamos, embora mais atrasados, porque o governo ainda não captou. Tá? É a história da soberania energética. E a tese da Via Campesina. De cada comunidade rural ter autonomia energética. Para tudo. Tem trator? Ué, o trator pode funcionar com óleo vegetal. Né? O motor antes de ser diesel era a óleo de amendoim. Não há nenhuma restrição tecnológica. Mesmo para a luz elétrica. Lá na periferia de Itaipu, em homenagem a Itaipu agora, nós temos um projeto de parceria com a Itaipu, que até causou espécie, porque a Itaipu, uma hidrelétrica, era como se só pensassem em hidrelétrica. Mas como agora tem uma direção progressista, eles estão estimulando que as comunidades na periferia do lago, que tem criação de porco, até para não jogar as fezes no lago e contaminar os peixes, lá, eles estão estimulando o biodigestor. Então faz o biodigestor com a merda dos porcos, aquele biodigestor gera uma energia elétrica e bota na luz, bota na corrente e bota um contador para contar quantos quilowatts tu vender para o governo. E a Itaipu te paga. Em parceria com a Copel, que é a distribuidora de energia do Paraná. Então isso é revolucionário. Embora na Áustria é muito comum isso. O camponês produz energia, aí no caso é com girassol, e bota na linha. Então tem dois termômetros na casa dos camponeses na Áustria. Um que vende e um que compra. E no final, de cada 3 meses, a própria companhia faz o balanço e paga o cara, deposita no banco. Então lá na periferia do Lago de Itaipu nós estamos com essas experiências daí com o esterco dos suínos. Então resolve 2 problemas. Resolve a contaminação da água, produz energia elétrica e dá uma renda para o agricultor. Isso é soberania energética. Primeiro ele usa para a luz dele e depois bota na linha para qualquer um comprar. Isso nós poderíamos fazer também com a cana e com o girassol, com 2 vantagens, que tanto a cana como o girassol, depois que tu produz o óleo ou álcool, ela tem um subproduto que vira um alimento muito energético para as vacas de leite. Então, você aumentaria a produção de leite, né, que é um alimento, e produziria energia.
para as máquinas, para o trator, para a luz elétrica. Né? Então essa é a política. Quando estava o Wildo Sauer na Petrobras, nós chegamos a fazer projetos pilotos para ir testando isso. Mas a Petrobras é o cachimbo e torta a boca, né? Petrobras só pensa em petróleo. Porque o corpo técnico dela é assim, né? Não é que tu vai falar para o engenheiro de petróleo e diz, não, mas olha o etanol, pode ser em micro-usina, não. E se tu fala em usina, meio o cara já pensa que ele é grandona, né? Então o mesmo problema nós temos com o trânsito da energia no Brasil, impressionante, né? Agora vim lá de Várzea Grande, no Mato Grosso. Aí temos um assentamento e uma escola nossa, por sinal o nome é Olga Benari, ao lado da BR. O maior movimento que atrapalha inclusive a escola é caminhões carregados de gasolina e óleo. De onde vem esses caminhões? Do interposto da Petrobras que fica depois de Goiânia. Para onde que eles estão indo? Para Porto Velho. Então, gasolina e óleo transportado 2, 3 mil quilômetros em cima de caminhão. Isso é uma estupidez. Poderiam produzir as próprias comunidades. Então essa é a nossa teoria da soberania energética, né? Que tem várias alternativas, assim como no Nordeste nós poderíamos potencializar, embora tenha um problema de custo aí na escala, que é a energia eólica, né? Os catavento, né? Não é em todas as regiões, para também evitar, parece que tem correntes de animais, de aves, né? Podem ser afetadas, mas em muitos municípios nós poderíamos aproveitar que não está.